eu tenho trazido aqui muitos profissionais, a gente já trouxe você nutricionista, advogado, já trouxe fono, e eu sempre faço a pergunta, quem é que te dá mais trabalho? É a família ou é o idoso com Alzheimer? Faz a pergunta porque sabe a resposta e acha engraçado, né? Com certeza é a família que vem com aquela ansiedade, né? Então, eu busquei dentro da nutrição me especializar na gerontologia para que eu conseguisse acolher tudo aquilo que envolvia o processo do envelhecer, né? E as demências, o Alzheimer, ela está muito presente, né? Então, o anseio daquela família, o anseio daquele cuidador, normalmente tem uma ou duas pessoas mais específicas que vêm com aquela ansiedade. A questão da comida é uma ansiedade muito frequente e ela é legítima, né? Então, a gente precisa acolher. Então, o paciente muitas vezes está bem, às vezes nem tem a perda de peso ou o ganho de peso, da qual aquela família vem mais ansiosa, e a família sempre é que tem essa ansiedade. Se mamãe não comeu, eu passo mal. É verdade. As frases são essas, né? E é um desafio porque, na verdade, é uma coisa que está intrínseca no ser humano, né? Está ligada. Comer é uma questão de bem-estar. Papai não comeu, papai está passando mal, papai não está legal. Só que, na verdade, a demanda, às vezes, dele é outra naquele momento. E se ele não tem uma demanda de, sei lá, de 1.000 calorias numa refeição ou num dia, e eu estou empurrando aquilo ali, eu vou fazer mais mal do que bem. Com certeza. Então, eu preciso refletir sobre isso e eu vejo, assim, grandes crises que eu, às vezes, vou abordar. Papai está apático, papai não quer comer. Mas papai não está se levantando mais da cadeira. E a culpa sempre é da comida, né? Então, se ele teve uma diarreia, a culpa é da comida. Se ele ficou tonto, é da comida. Ele tem uma hipoglicemia, né? Ou ele está com uma hipoglicemia. Sempre a culpa é da comida. E muitas vezes não é. Às vezes é um estado da própria doença, às vezes é uma mudança de medicação, às vezes é um ajuste dessa mudança da medicação, né? Às vezes é uma simples ligação para o seu geriatra que acompanha e que fale daquele estado, né? Então, sempre tem a comida no meio disso tudo. A comida existe uma questão emocional que envolve sempre a comida, né? Eu costumo dizer, a gente confraterniza com a comida, a gente canta parabéns em cima de um bolo. Então, tem sempre o aspecto emocional. A gente se reúne ao redor da mesa. A gente se reúne ao redor da mesa. E sempre foi assim. E sempre foi assim. E que para sempre seja. Exatamente. Porque, na verdade, a gente está falando aqui, o paciente vai ficando apático na fase mais avançada, às vezes um dos únicos prazeres que ele ainda tem é comer. Sim. Então, a gente conseguir manter uma alimentação prazerosa para aquela pessoa, que já não tem outras alegrias, talvez seja uma das medidas mais, como é que eu vou dizer, de manter a dignidade daquela pessoa, de manter aquela pessoa sendo um ser humano, porque ela vai se descaracterizando com o passar do tempo. Gosto muito disso que você falou, dignidade, mas eu coloco aí felicidade, eu coloco aí satisfação, né? A gente tem pacientes que não têm um comprometimento cognitivo tão avançado e fazem uso das sondas de alimentação, via gastrostomia, né? As sondas nasais, e são pacientes que simplesmente perdem o prazer do alimento. E sempre de mãos dadas com os nossos outros colegas, de forma multidisciplinar, trabalhando com aquele paciente, a gente oferece essa comida de forma prazerosa, de forma satisfatória, que exista ali uma felicidade, que exista uma dignidade com o ato de comer, porque realmente faz parte do indivíduo humano, né? Mas que não cause risco, que não vá piorar o quadro, né? Que a gente não vá ter uma piora e sim, pelo menos uma satisfação desse indivíduo. E em relação ao aspecto, né? Porque muitas vezes, à medida que a coisa vai avançando, a pessoa começa a bater tudo no liquidificador e vai virando aquela papa ali. Como é que você aborda essa questão? Para o paciente idoso, às vezes nem faz tanta diferença, mas que ele está ali tão alheio a tudo aquilo, que ele... Mas como é que você aborda essa questão? Eu tenho vídeos e vídeos e vídeos, Alexandre, depois a gente pode partilhar junto nas nossas redes sociais de como era aquela comida, aquela sopa passada no liquidificador numa cor marrom. Marrom não é uma cor bonita. E como a gente... bege claro, aquela, né? Dependendo do que tem lá dentro. Pois é. Ele tá fazendo careta ali, o Léo. Ninguém gosta, Léo. A cor marrom não é uma cor... Nem na moda se fala de cor marrom, né? Imagina na comida, que é aquilo que a gente tem que olhar e ter prazer. Quando a gente faz essa mudança da consistência da alimentação para os nossos pacientes que já iniciam essa dificuldade da deglutição, eu sempre coloco de forma separada. Então, é a carne, o arroz, o feijão, os legumes de forma separada.
Caso aconteça de eu chegar lá chegar neste paciente e essa comida já estiver toda passada, eu digo que eu dou um passo para trás, que foi um passo que ele foi engolido, né? É um passo que ele não deveria ter sido, ele foi simplesmente pulado, verdadeiramente. Então a gente dá um passo para trás, onde a gente torna essa comida marrom, separadinha em porções, e muitas vezes a gente descobre o que o indivíduo gosta. Se era uma sopa que tinha legumes como batata doce, macaxeira, girimum, e ele recusava, às vezes ele gostou só do girimum, às vezes ele gostou só da macaxeira, às vezes ele gostou só da beterraba, né? Eu cito esses porque são alimentos que têm um sabor mais intenso. Então, quando a gente separa, a gente descobre do que ele gosta. E fica muito mais efetivo isso. Pois é, e aquela comida que fica descaracterizada, descaracterizada, né? Fica meio amorfa, ela pode voltar a ter alguma característica, algum sabor específico. Com certeza. E dá um prazer a mais. Porque eu acho que tem uma relação ser humano, comida e prazer muito forte. Claro. Né? Então, por isso que a gente às vezes tem dificuldade de emagrecer, né? Porque comer é muito bom. O Léo também estava lançando a cabeça ali, né, Léo? Então... A gente se oferece como prazer o ato de comer. Eu estou tão feliz, eu vou comer. Né? Eu tô empolgada, ou então eu estou tão triste, eu mereço, né? Vamos comemorar, eu vou comer. Eu vou comer, né? Inclusive está chegando a Copa do Mundo aí, onde todo mundo aproveita para fazer um churrasco, né? Aproveita, né? Então, sempre a comida ao redor dessa história. Comida. E aí, o paciente que é um paciente com Alzheimer, com demências em geral, ele vai se descaracterizando com o passar do tempo. E ele vai perdendo, às vezes, desejos. Sim. Mas ele continua sentindo sabor. E eu posso fazer na alimentação um plus para a vida dele. Talvez ele não tenha mais vontade de fazer sexo, talvez ele não tenha mais vontade de passear no shopping, mas comer é uma das últimas coisas que ele vai perder. É uma das últimas coisas que se Apesar perde, né? de que, com o passar do tempo, a sensibilidade das papilas gustativas também vai diminuir, mas ele continua... Né, os sabores mais fortes, né, por exemplo, um café. Tem gente que é louco, eu sou louco com café. Somos. Né? Somos, né? E então, a possibilidade de deixar o idoso tomando café, mesmo que seja com espessante. Mesmo que seja mais frio. Mesmo que seja mais mesmo frio. Que não seja aquela canecona de café. Fácil demais, Alexandre, fácil demais. Eu conto uma historinha rápida que eu digo que é o seu Antônio, ele tem uma demência avançada e ele já não escuta tão bem. E aí o que acontece? Chama-se seu Antônio venha tomar um café, o seu Antônio não escuta. E aí, por vezes, aquela que está acompanhando o seu Antônio chega lá no seu Antônio, eu estou lhe chamando para tomar o café. Seu Antônio se levanta chateado porque não escutou. Ele levanta uma xícara onde ele vai com um tremor na mão, né? Então ele já tem essa dificuldade com o tato. Quando ele prova esse café, tá frio e ele ainda teve a reclamação. Então, é uma série de aspectos que dificultam a felicidade do idoso com o alimento. O processo do envelhecer já traz consigo essa redução do sabor do alimento, né? A redução desse sabor nas papilas gustativas. Eu junto o processo do envelhecer com um déficit cognitivo, um Alzheimer ou qualquer outra demência. E aí a gente precisa ter essa atenção, a gente precisa ter este conhecimento para que a gente possa trabalhar da melhor forma. Então, eu digo, quando eu chego, que eu consigo fazer essa evolução, onde ele saiu da alimentação sólida, onde ele entrou na alimentação semissólida, onde ele chegou na líquida, na pastosa, e eu pude abordar e estar ali, né, com certeza a gente tem uma melhor resposta, a gente tem uma melhor qualidade, a gente tem um paciente de uma alimentação mais efetiva. E às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu não queria que papai chegasse nesse ponto de comer tudo pastoso. Mas se ele chegou na hora certa, é porque ele viveu muito. Claro. Então, às vezes a gente fala, eu digo sempre que só vai chegar na fase avançada quem foi bem cuidado. Sim. Quem foi mal cuidado vai morrer antes. Então, às vezes a gente, mas eu não queria dar comida pastosa, mas vai ter um momento onde eu vou ter que dar comida pastosa, mas eu posso fazer essa comida pastosa ter um sabor especial que dê um prazer a mais, não é isso? E que ela chegue no momento realmente necessário, né?
Então, se a gente consegue ir evoluindo, você vai organizando a consistência dessa alimentação de forma a ser uma alimentação segura e que ele goste, que tem um equilíbrio nutricional, essa é a melhor forma, né? Então, ele sente o sabor, a gente consegue conduzir de forma adequada. É um paciente que vem com essa... Eu abordo muito isso, Alexandre, eu digo assim, vamos pensar ao contrário, né? Vamos ter uma satisfação. Que bom que ele chegou até aqui. Exatamente. Que bom que ele ainda está comendo. Que bom que ele ainda consegue deglutir. Não, então, tem tantos que bons nessa história, né? Tem tantos sis positivos nessa história, que eu acho que faz parte realmente do nosso papel como profissional de saúde, né? Dentro da área do processo do envelhecer, faz parte da gente abordar com eles dessa forma, né? E a gente tem também alimentos pastosos que são deliciosos. Por exemplo, um Claro. sorvete, Claro. um pudim, Claro. né? Assim, comidas assim, alguns cremes... Sim. Que são, né? E a gente pode até fazer, colocar, incrementar com temperos especiais. Sim. E a nutrição entra muito, de forma muito positiva nisso aí, porque assim, não é só um sorvete. E se nesse sorvete eu conseguir melhorar o valor calórico? E se nesse creme eu consigo melhorar o sabor? Né? Então a gente chega muito, né, com processos, às vezes com alimentos ultraprocessados, e que você às vezes faz uma receita caseira mais gostosa e onde a gente consegue ter uma caloria a mais, né? Ter um nutriente a mais para ele. É pouca comida com muita comida de qualidade. Exatamente. Na verdade, comida com muita caloria, né? Caloria e proteína de qualidade. É. Então, às vezes, a gente quer que ele coma um pratão, mas só de porcaria. Pois é. E, na verdade, talvez seja ideal um pratinho com muito valor calórico e muito valor proteico. É o ato de comer e o ato de nutrir-se, né? São coisas diferentes, né? Então, comer a gente come qualquer coisa. Uma batata frita, né? um hambúrguer nesses fast foods por aí. E nutrir, né? Será que a gente está nutrindo, né? Está nutrindo, mas talvez não da maneira mais saudável. Pois é. Está alimentando, mas não está nutrindo, né? Pois é. Então, a densidade calórica, na verdade, né? É uma pouquinha comida e que nessa comida tem um valor calórico, proteico e nutricional mesmo, né? É ideal.